A palavra de Deus diz assim: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos, talvez você já ouviu o choro de uma criança, o lamento de uma criança. Uma criança que de repente não tem mais a figura do seu pai e da sua mãe, ou falta a figura de um destes. Esse é um tipo de lamento, este é um tipo de grito de uma pessoa. Talvez você já ouviu a história de um pai que chora, que lamenta porque o seu filho partiu tão precocemente. Talvez ainda bem bebezinho, talvez pequeno, talvez jovem, mas já partiu para a eternidade. Talvez nós vemos lamento de pessoas que perderam seus bens, sua casa, sua residência. Você já ouviu esse tipo de choro? Exemplo, quando tem as enchentes. Eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha uma fazenda, eu tinha uma plantação, perdi tudo com essa enchente, com essa catástrofe. Esse tipo de choro e de lamento e de grito, ele está presente na nossa sociedade. Ele faz parte, às vezes, de pessoas próximas de nós, talvez um parente seu, um amigo seu, ou talvez você já fez esse tipo de lamento ou de choro. Pessoas ao redor do mundo estão declarando os seus gritos. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o tema, o grito dos aflitos. O grito dos aflitos. O Salmo de número 34 é um salmo em que Davi está passando por um momento de muita dificuldade. É um momento em que Davi parece que não tem a quem recorrer, mas Davi se lembra que ele tem um Deus a quem ele pode recorrer. Ele diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou de todos os meus temores. E Davi então vem descrevendo neste salmo como que Deus age na vida de todo tipo de pessoa. E Deus jamais esquece o grito dos aflitos. Acompanhe comigo o texto na parte que nós lemos do versículo 11 ao versículo de número 22. O versículo 11 diz: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal, os teus olhos de falarem dolosamente, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Davi aqui, amados, vai mostrar que o nosso Deus está fazendo um convite. Se eu quero realmente ter a minha voz ouvida por alguém, eu devo buscar ao Senhor. Escutai-me, escutai-me. Assim diz o Senhor, aquele que quer ter vida longa, aquele que quer amar a vida, a verdadeira vida, aquele que quer viver por longos anos.
ele precisa tomar algumas atitudes. E a primeira atitude é refrear a língua do mal, versículo de número 13. É deixar de agir naqueles impulsos da nossa natureza humana, naquelas atitudes que muitas vezes tomamos no calor ali de uma discussão, de um debate, e falamos muitas vezes aquilo que não deveríamos falar. O grito do aflito passa por uma pessoa que reconhece quem ele é e quem é Deus. E o salmista nos desafia, se realmente nós quisermos ser ouvidos pelo nosso Deus, nós devemos deixar aquilo que é mal. O pecado por muitas vezes vai nos assediar. O pecado muitas vezes vai tentar nos distanciar do propósito original de Deus. O propósito original de Deus é uma comunhão eterna, é uma comunhão sempre saudável, uma comunhão sem contaminações deste mundo carnal. Este é o projeto original de Deus. No jardim, Deus vinha todos os dias, Deus vinha para desfrutar desse relacionamento com o ser humano, mas o pecado fez o quê? Afastou o homem de Deus. Por isso eu e você temos problemas na nossa caminhada aqui, e passamos por situações que acabam fazendo com que nós, ao invés de buscarmos o que é bom, nós buscamos o que é mal. Lembra o que o apóstolo Paulo diz? Quando eu quero fazer o bem, esse não faço. Mas o mal que eu não quero, este é que eu faço. É uma luta, irmãos. É uma luta diária, é uma luta constante, que eu e você vamos passar. E nessa questão desse relacionamento, como restaurar esse relacionamento de uma forma a que o nosso pedido, o nosso clamor, o nosso lamento, o nosso grito, seja ouvido por Deus. É importante que nós entendamos que esse relacionamento precisa ser restabelecido para nós desfrutarmos da verdadeira paz com Deus. E como fazer isso? Reconhecer quem nós somos. Aquele que teme ao Senhor. O salmista diz: eu vos ensinarei o temor do Senhor. O que é temer o Senhor? É ter medo? É viver debaixo ali de alguém que está com a chibata o tempo todo batendo e dizendo é assim, é assim, é assim? Não. Temer ao Senhor é reconhecer que o nosso Deus é todo poderoso, é reconhecer que nós somos pecadores e reconhecer que sem Deus nós estaríamos fadados ao fracasso e faríamos coisas piores do que os piores ímpios, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui no texto. E onde nós podemos encontrar a verdadeira paz? A verdadeira paz, irmãos, não vem da ausência de guerra, da ausência de conflitos. Lá em casa está tudo em paz, a gente não está brigando, a gente não está discutindo. Não necessariamente isso significa paz. Não está tendo nenhum conflito mundial. Não pesquise agora, tá? Não é hora de entrar na internet, no Google. Mas depois, se você tiver curiosidade de lembrar, entra na internet e pergunte lá quantas guerras estão acontecendo ao redor do mundo. Não são aquelas apenas que estão passando no noticiário do cotidiano. São muitas guerras, muitos conflitos ao redor do mundo. E até aqueles lugares que parece que não tem guerra, tem guerra. A paz é algo que é tão necessário na vida humana. Mas o salmista nos desafia, versículo 14: aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Como alcançar essa paz, irmão? Participando de protestos, participando de passeatas pela paz. Será que esse é o método de conseguirmos a verdadeira paz? É interessante que muitos manifestos que são difundidos pela sociedade, muitas vezes eles são feitos no calor ali do momento, mas qual a sua eficácia?
no sentido de permanência e de continuidade, é quase nulo. Nessa nossa visita, nós estávamos lá na zona desmilitarizada, chamada DMZ. Se você tiver curiosidade, depois você pesquisa o que é DMZ. E me chamou a atenção um momento, eu dispersei um pouquinho do grupo ali, que eles estavam caminhando demais, e eu vim para um lado, para cá, e o pastor marcou um certo horário da gente reencontrar próximo do ônibus, e eu achei ali tipo um carrinho de madeira com algumas rodas, e tive curiosidade de chegar perto para ver o que era. E era um carrinho daqueles de serviço, o Juninho sabe o que é, que foi montado pelos ferroviários lá da Coreia. Era um carrinho daqueles que carregam as ferramentas em cima, e antigamente se movimentava para lá e para cá para ele dar o impulso. Hein? Troller, é o nome? O troller, então. E tinha só aquele negócio ali, e um pouquinho para trás, duas botinas, como se fossem duas botinas de funcionários, cravadas no chão, no concreto. E eu cheguei perto para ler o que era. Eram pessoas, representando um grupo de pessoas que andaram, liderados por ferroviários, 500 quilômetros a pé. 500 quilômetros. Sabe o que é 500 quilômetros, irmão? É daqui em Belo Horizonte. É daqui no Rio de Janeiro. A pé. Numa passeata pela paz. Ela chegou? Até hoje não. Sabe por quê? Porque a verdadeira paz não depende de passeata. A verdadeira paz não depende de caminhadas, não depende de faixas. Porque muitos que estão nos protestos e no manifesto de paz são aqueles que estão produzindo muitas confusões na sociedade. Haja vista as pessoas que se vestem de brancos em alguns manifestos, e quando você vai olhar, são aqueles que estão comprando drogas e usando drogas. Será que ele quer realmente a paz? Você já parou para pensar nisso? Que aqueles que estão lá vestidos de branco no manifesto, muitos deles são aqueles que compram drogas e usam a droga. E o que está por trás da droga? A guerra, a confusão e morte. Porque todo usuário de droga está ajudando a patrocinar as facções criminosas, estão ajudando a patrocinar muitas mortes e homicídios e muitas confusões. É uma certa incoerência. Os salmistas nos chamam que nós precisamos procurar a verdadeira paz, e a verdadeira paz nós só encontramos na pessoa de Jesus, porque o próprio Jesus, escrevendo no Evangelho de João, conforme escrito no Evangelho de João, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo, porque a paz do mundo é passageira. Mas o texto continua, e eu convido os irmãos para que nós possamos ler juntos o versículo 15 e o versículo 16. Versículo 15 e 16. Leiamos. Os olhos o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Ah, irmão, será que o Senhor ouve o clamor daquela criança órfã que não tem mais o pai? Claro que ouve. Daquela mulher que está sendo vítima de abusos, na sua fuga de tentar salvar a própria vida, como ouvimos aqui hoje pela manhã. Será que o Senhor ouve esse grito? Certamente o Senhor também ouve esse grito. Será que o Senhor ouve muitos gritos que existem na nossa sociedade, no nosso derredor? Também. Mas olha que promessa especial de Deus aqui. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Você já parou para pensar que, às vezes, nós podemos não ser ouvidos por pessoas da nossa sociedade? Tentamos falar com alguém, resolver uma coisa,
resolver algo aqui que diz respeito à nossa cidade, e nenhuma autoridade te recebe. Mas existe um Deus que ouve o nosso clamor. O Senhor ouve o nosso pedido. Ele diz: os olhos repousam sobre o justo. Sabe o que é isso? Nada que acontece na nossa vida escapa ao olhar de Deus. Não é que Deus tem olho, mas significa que na soberania dele, no grande poder que ele tem, Deus não é pego de surpresa. Deus sabe o que você está passando. Ele vê o que você está passando, mesmo nos momentos mais adversos da caminhada. Mas também o texto vai falar que os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor. Muitas vezes nós agimos de forma errada. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer assim: agora é só Jesus. Por quê? A gente tenta tudo pelos nossos meios humanos. A gente paga caro com o médico, a gente corre daqui, faz dali. Nada contra os médicos, tá, João? Nada contra os advogados. A gente tenta tudo resolver pelos advogados, os contadores, os empresários. Nada contra todos os aspectos da nossa sociedade, mas muitas vezes nós não buscamos a direção de Deus. Senhor, é dessa forma que o Senhor quer que eu faça? O Senhor está com os seus ouvidos sempre atentos para o nosso clamor. Você ser recebido por uma autoridade é até interessante. Nessa nossa visita à Coreia, nós tivemos esse privilégio. O adido da Defesa do Brasil, responsável pelo Ministério da Defesa, por toda a parte militar, Forças Armadas, todas as Forças Armadas do Brasil, todo o relacionamento do Brasil com a Coreia, esse homem aqui representa. E esse tenente-coronel foi lá no hotel onde a gente estava, tomar café com a gente, porque sabia que tinha um grupo de brasileiros ali. Eu me senti assim, falei, gente, não fui recebido nem pelo prefeito da minha cidade. Estou aqui sentado ao lado do adido da defesa, adido militar, que resolve todas as coisas militares, faz a negociação do caça não sei o quê, com o caça não sei o quê do Brasil, do Urutu com o carro militar lá da Coreia, negociando nióbio, negociando não sei o quê. E nós aqui ouvindo essas conversas. Mas mais do que isso, mais do que ser ouvido ou ouvir alguém dizer algo em relação à nossa nação, é saber que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o nosso Deus criador de todas as coisas, Ele está sempre com seus ouvidos atentos para nos ouvir. Em que momento? Em todos os momentos. O adido que nos recebeu lá, que foi conversar com a gente, ele só podia naquele horário. 7h30 da manhã da terça-feira, antes da nossa viagem. Era para ele ir na segunda, ele não deu para ir porque tinha uma reunião lá. Mas Deus não tem reunião que atrapalha nos ouvir. Nosso Deus não precisa ter hora marcada, como algumas igrejas marcam, não tem? Tarde da libertação, só pode ser naquela tarde. Sexta-feira do não sei o quê. Não é assim, irmão. Deus está atento com o seu ouvido. Ele quer ouvir o grito do aflito. Ao contrário disto, versículo 16, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra. Irmão, a paga para o ímpio já está garantida. Então por que eu e você vamos lutar lutas carnais? Por que nós muitas vezes entramos em embates, às vezes dentro de casa, às vezes no vínculo familiar, às vezes no colega, nos vizinhos? Por que muitas vezes nós entramos nessas disputas que não têm fim e perdemos às vezes muitas coisas?
Eu ouvi um pastor de uma das igrejas coreanas em um dos sermões, e o tema do sermão dele era baseado lá em Coríntios, falando: quando se ganha, mas se perde tudo. Justamente quando nós entramos naqueles embates meramente buscando benefícios próprios, e às vezes a gente ganha até uma disputa no argumento, na nossa defesa, mas se perde a amizade, se perde a família, se perde muitas coisas. O que o salmista está dizendo no versículo de número 16 é que o nosso Deus é justo. O nosso Deus é justiça. E que o rosto dele não se coaduna com o mal. Ele não aprova aquilo que é mal. Ele não está de acordo com aquilo que vai trazer problemas para a vida das outras pessoas que são justas. E qual é a promessa do Salmo? Para lhes extirpar da terra a memória. Pense em pessoas que foram tão famosas, mas por causa da maldade foram esquecidas. Não são lembradas mais. Ou são lembradas pelos fatos negativos da caminhada da vida. Quantas pessoas ganharam tantas coisas, mas perderam muito mais do que aquilo que ganharam, talvez até financeiramente, ou de modos escusos. O Salmo continua e diz assim, versículo 17: clama os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Vamos dar uma pausa aqui. Na cidade mais ao sul que a gente chegou lá na Coreia, fica a 500 quilômetros da capital, cidade chamada Busan. Nós encontramos uma jovem norte-coreana, 22 anos de idade. Mas ela parecia um adolescente de 14. E essa jovem conseguiu fugir do norte. Ela é considerada uma desertora. E essa jovem contando para nós todos os desafios que ela enfrentou nessa sua fuga. Nas várias situações que ela passou. E como ela chegou ali. Ela só conseguiu chegar ali pela graça do Senhor. Mas ela conheceu o Evangelho na sua fuga. Ela estava fugindo apenas para salvar a sua vida física, por causa da fome e da miséria do norte. Mas ao chegar em um outro país ali da Ásia, a primeira pessoa que ela encontrou foi um grupo de crentes. E esses cristãos cuidaram desta jovem. Esses cristãos limparam as suas feridas. Esses cristãos demonstraram amor para com aquela pessoa, para com aquela jovem. E é isso, irmão. Qual a aflição que você tem passado hoje? Talvez não é de uma ferida no corpo, mas talvez é uma ferida na alma. Talvez é uma mágoa que você guarda. Talvez é uma tristeza, uma injustiça que você sofreu. Ou algo que você gostaria que saísse de uma outra forma e é algo que tem prejudicado a sua vida. Mas olha a promessa de Deus maravilhosa para mim e para você. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E aquela jovem, irmãos, ela testemunhou para nós que ela não sentia nenhuma raiva daquelas pessoas que fizeram maldade com ela nessa jornada. De ter que suportar ali alguns maltratos, de ter que nadar em rios bem frios para conseguir atravessar fronteira. Mas ela pôde ser amparada por irmãos. Uma igreja investiu 50 mil reais para pagar aos coiotes,
para liberá-la. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sabe o que está acontecendo? Essa jovem hoje, ela está rodando várias cidades ali, pregando o evangelho, compartilhando de Jesus com outras pessoas lá da sua terra, que também chegaram a alguns países ali. Deus tem os seus propósitos. Muitas vezes nós nos apegamos com muitas dificuldades. Não estou minimizando o seu sofrimento, meu irmão. Quando a gente conta histórias dessas, não é diminuindo o sofrimento que você tem, as dificuldades que você passa, e que talvez eu passe também. Mas quando nós contamos esse testemunho, e eles estão relacionados àquilo que nós estamos vendo nas Escrituras aqui nesta noite, é para nos lembrar que Deus ouve a nossa oração. A minha oração e a sua oração pode ser ouvida pelo Senhor a qualquer momento. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos terminar o texto lendo juntos o versículo 21 e 22? Versículo 21 e 22. O infortúnio matará o ímpio, e os que o odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aqui mais uma vez nós vemos esse paralelo que o salmista apresenta. No versículo 21 ele vai falar a respeito deste ímpio, que o ímpio vai chegar a hora dele. Recentemente eu vi uma reportagem de uma pessoa que fugiu por mais de 30 anos da justiça. E talvez você viu essa reportagem. Por mais de 30 anos, cometeu crime, tinha mandado de busca contra ele, de prisão, e uma das câmeras aí da cidade reconheceu essa pessoa. E ela foi aprisionada. É assim. O ímpio, uma hora ele vai ser pego. Seja aqui, ou seja na eternidade. Todos os homens deste mundo, inclusive eu e você, iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Mas o salmista vai dizer que todos aqueles que fizeram maldades, estão fazendo maldades contra os justos, estes serão condenados. O ímpio permanecendo na sua impiedade, ele já está condenado. Não tem solução. Sabe quem é o ímpio, irmão? Era eu e você. O ímpio era eu e você. Quem estava fadado à condenação eterna eram todos nós. Mas o Senhor, aprove o Senhor, nos tirar do lamaçal do pecado. E nos tirar desta condição de ímpio. Porque olha o versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. O paralelo aqui é que o justo, aquele que confia no Senhor, esse já tem garantida a sentença também. Não de morte, não de destruição, não de afastamento eterno, mas de bênção eterna. E qual é a bênção eterna? Uma casa cheia de ouro? Um carrão de luxo? Não. É a não condenação. Essa é a maior de todas as bênçãos que nós podemos desfrutar. Dos que nele confiam, nenhum será condenado. Por quê? Porque o Senhor já nos resgatou do poder do pecado. Jesus já pagou o preço por mim e por você. Por isso, se eu e você passarmos por qualquer aflição neste mundo, se eu e você viermos passar por qualquer injustiça na nossa caminhada aqui, se por algum motivo nós fomos maltratados, que nós venhamos a lembrar que existe um Deus que ouve o nosso clamor. Para concluir, vamos ler juntos o versículo 17. Versículo 17, leiamos.
Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Mais uma vez, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Te pergunto, você tem vivido, você tem caminhado como um justo? Não na justiça própria, mas na justiça de Deus. Vivamos como justos, irmãos, neste mundo. Busquemos praticar a verdadeira justiça, não por interesse, não por trocas, mas vivamos como justos, fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo aquilo que glorifica a Deus. Quando nós falamos, amados, de viver uma vida de justiça, passa por buscar, a cada dia, a cada momento, sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. Porque vida cristã não é apenas uma lista de regras, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Vida cristã também é obediência, é fazer algumas coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução, ou seja, onde há problema, onde há confusão. Mas nesse mesmo versículo, a parte B vai dizer: mas enchei-vos do Espírito. Tem uma ordem negativa e tem uma ordem positiva. As duas estão na mesma sentença. Então, meu irmão, não ser cheio do Espírito Santo também é desobediência. Não ser cheio do Espírito Santo também é pecado. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. É uma busca diária, constante, minha e sua. E como que nós vamos fazer isso? Através de uma busca de leitura da palavra e de oração, de comunhão uns com os outros. Sabe, irmão, esta comunhão da igreja ela é muito importante. Estamos juntos, nós vamos fortalecendo um ao outro, nós vamos chorar com o irmão que está chorando, nós vamos nos alegrar com o irmão que está se alegrando. Nós vamos festejar as vitórias dos queridos e nós vamos lamentar quando ele estiver lamentando. É para isso que nós somos chamados e é por isso que nós estamos aqui como igreja. Irmãos estão sofrendo, estão passando por adversidades aqui no nosso bairro. Mas irmãos também estão sofrendo lá do outro lado do mundo. São nossos irmãos. São irmãos que estarão conosco na eternidade. E eu fico pensando nesses 300 mil, talvez, cristãos, que muitos deles estão pagando o preço. Estão vivendo debaixo da terra, cultuando o Senhor, em cavernas. Estão indo num rio, remando, rio acima, para ir num lugar mais distante para falar com Deus, para orar junto com alguns irmãos. Ou pegando um barco, mar adentro, para se afastar da guarda costeira, para ter um momento de celebração ao Senhor. Mas tem muitas pessoas que ainda estão nas trevas, estão longe de Deus. Em uma das cidades que nós estávamos, nós fomos levados a um alto de um monte, e de lá dá para ver o Japão, dá para ver algumas ilhas do Japão. E o mais triste é saber e ouvir ali, que no Japão, o número de evangélicos é bem pequenininho, porque lá muita gente está cultuando os mortos. Na própria fronteira do sul com o norte, eu pude filmar. Depois eu posso mostrar para os curiosos aí. Uma pessoa rezando pelos mortos, pelos seus parentes mortos que estavam no norte. Sabe o que acontece? Essa pessoa, ela nunca vai ter paz no coração. Porque aquilo que ela foi ensinada e que ela crê, é que ela precisa, até a morte dela, ficar rezando e fazendo toda hora um movimento ali no altar.
do que crer em ideologias deste mundo. As ideologias deste mundo, elas têm um caráter de confundir a mente das pessoas. Mas nós precisamos, não de uma ideologia, mas nós precisamos disso aqui, da palavra. Nós precisamos nos apegar à palavra. É a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que nos direciona. Você quer saber qual o melhor GPS? Ó, está aqui. Ele vai nos guiar. Você quer saber o melhor remédio para a alma? É isso aqui. Você quer saber o manual da vida? É isso aqui. Se apegue à palavra, se apegue à oração, se apegue à comunhão dos santos. Irmãos, foi emocionante quando nós estávamos ali, em um daqueles cultos, e podemos cantar em vários idiomas. Em uma das igrejas, eles prepararam os slides, para que pessoas pudessem cantar em português, pessoas pudessem cantar em espanhol, pessoas pudessem cantar em inglês, pessoas pudessem cantar em coreano. Tudo na mesma música. Cada um cantava um pedaço. Que legal. Eu falei assim, gente, parece que eu já cheguei no céu. Esse negócio aqui eu acho que é o céu, porque Apocalipse fala que é de toda tribo, língua e nação, já está um ensaio aqui. Eu falei assim, não volto mais para o Brasil não, vou ligar para a Adélia para ela vir. Mas é isso que é a igreja. É você estar com irmãos de vários lugares, no mesmo lugar. Pessoas que vieram e se ajuntaram para cultuar o Senhor. O céu vai ser assim. Eu vou estar lá. E você? Você vai estar lá nesse lugar? Diante do Cordeiro Jesus, adorando o Cordeiro Jesus? Você vai fazer parte para que o Evangelho chegue onde Jesus ainda não é conhecido, nesses lugares do mundo? Você vai se envolver em oração, em contribuição, em mensagens, dedicando a sua vida? Faça isso. Aproveite. Muitos hoje estão gritando. Muitos aflitos estão clamando. E existem pessoas que estão nesse momento pedindo, talvez até um Deus que eles nem conhecem, mas eles estão pedindo a resposta. E quem é a resposta dessa oração? Desse aflito? Deste que está em lamento, em tristeza? Talvez seja você. Talvez seja você a resposta. Talvez você será a resposta desses que estão aflitos. Que o Senhor possa trabalhar os nossos corações. Vamos orar?